Olá pessoal, no vídeo de hoje eu irei ensinar para vocês um dos nós mais utilizados no macramê, que é o famoso nó festonê. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de fazer esse nó, mas hoje iremos descomplicar tudo isso. E se você é iniciante, eu te aconselho a aprender esse nó, porque realmente ele é utilizado para fazer inúmeras peças no macramê, como por exemplo roupas, peças decorativas, acessórios e muitos outros. Aqui hoje eu irei ensinar para vocês a fazer o nó festonê e dar 3 direcionamentos para o nosso fio guia. O direcionamento na horizontal, o direcionamento na vertical e o direcionamento na diagonal. Então, se você não é inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever, isso me ajuda demais aqui a crescer o nosso canal e trazer cada vez mais conteúdos valiosos como esse. Aproveita também para curtir e deixar aquele comentário. Então, vamos embora para o passo a passo. Para fazermos o nó festonê, sempre precisaremos ter um fio guia. Esse fio guia, dependendo da posição que colocamos, ele dará o direcionamento do nosso trabalho. Vocês irão entender melhor ao longo do passo a passo. Então, esse fio guia, ele pode ser um desses fios que nós adicionamos na cavilha com o nó inicial ou um fio externo. Então, eu vou ensinar para vocês como fazer das duas formas. Vamos iniciar fazendo o nó festonê na horizontal. Eu vou pegar o fio que está diretamente na cavilha, esse primeiro fio, para transformá-lo em fio guia, tá? E vamos fazer o nó festonê nesse direcionamento. Percebam que eu coloco o meu fio na horizontal para que possamos fazer os nós também e dar o formato na horizontal, ok? Então, esse primeiro fio, ele será o nosso fio guia, e todos os fios que estão embaixo serão para fazer o nó festonê. Então, eu vou pegar aqui o meu primeiro fio, que está na parte de baixo, vou passar ele por cima do fio guia, e depois trazer ele aqui por trás, ó, dentro dessa alcinha que se formou. E vou puxar esse fio, levando lá para cima. Agora, nós vamos repetir esse mesmo processo com esse mesmo fio, porque para fazermos o nó festonê, precisamos dar 2 voltas. Então, pega o fio novamente, passa por cima, ó, do meu fio guia, depois por trás e por dentro da alcinha que tinha se formado ali. Puxa, levando até lá em cima e sempre arrumando o nó. Aperta bem e ajusta, ó. Temos agora o nosso primeiro nó festonê. Dando sequência, vamos repetir esse mesmo processo com os demais fios. Então, pego aqui o segundo fio, ó, passo por cima do meu fio guia, depois por trás e por dentro da alcinha que se formou. Puxo, levo até lá em cima, ajusto aqui e repito esse processo com o mesmo fio. Lembram, são 2 vezes. Passo por cima, depois, ó, entro na alcinha, puxo até lá em cima. Fizemos o nosso segundo nó. Vamos repetir o processo com o terceiro fio. Mesma coisa. Passa por cima aqui do meu fio guia, traz por trás dentro da alcinha, puxou. E agora, repete esse mesmo processo. Vamos fazer agora o quarto nó. Se atentem que o fio que vamos fazer o nó festonê, ele precisa vir por trás, ó, e não pela frente. Se a gente fizer ele pela frente, é como fica. Não vai dar certo. Deixa eu fazer de novo aqui para mostrar a vocês. Trazendo pela frente, ó. Não dá certo, ele não fica preso. Esse aqui, ó, tá preso, totalmente preso. Se fizer dessa forma, vai dar errado. Então, repetindo aqui para vocês, para não errar, passa por cima do fio guia, por trás e dentro da alça. Puxou. Leva até lá em cima. Repete esse mesmo processo para fechar o nó. E agora, vamos fazer com o último fio, novamente. Passou por cima, por trás, entrou na alça, leva até lá em cima e fecha esse nó. E aqui nós temos o nó festonê.
uma sequência de nós, na verdade, na horizontal. Lembram que eu falei para vocês que podemos utilizar um dos fios que foram adicionados aqui na cavilha para transformá-lo em fio guia? Foi isso que nós fizemos aqui, mas também tem uma outra forma de fazer, que é adicionando um fio externo, ou seja, um fio que não tem nenhuma conexão com a cavilha. Então, vamos colocar esse fio também aqui na horizontal. Como eu falei para vocês, o fio guia, ele serve para dar direcionamento ao nosso trabalho. Essa primeira sequência que a gente aprendeu a fazer foi justamente uma sequência na horizontal, colocando esse fio na horizontal. E eu vou repetir esse processo, só que com um fio externo. E para fixar ele, vocês podem colocar uma fita crepe ou então um alfinete. Ok? Se vocês tiverem alguma superfície que consiga colocar um alfinete. Isso vai ajudar na hora de fazer o nó. Então, a gente vai repetir o processo, todos os fios de baixo, iremos utilizar para fazer o nó festonê em cima do nosso fio guia. Então, pega o fio de baixo, o primeiro fio, passa por cima, puxa, e faz isso novamente. Esse primeiro nozinho com o fio externo é um pouquinho mais chato de fazer, mas vocês vão pegando a prática. Então, segura ele aqui, ajusta e tá pronto. Fizemos o nosso primeiro nó festonê utilizando o fio guia externo. Agora vamos para o segundo. Repete o mesmo processo que eu já ensinei aqui para vocês. São 2 voltas que precisamos dar. Ajusta. Terceiro fio. Ajusta o nó. Quarto fio. Quinto. E o último agora. Pronto. Fizemos uma sequência com o fio guia já adicionado na peça e um outro com o fio guia externo. Agora, nós iremos aprender a fazer o nó festonê na diagonal. A única diferença para o que fizemos anteriormente é o direcionamento do nosso fio guia. Lembra que o anterior nós fizemos com ele na horizontal, agora iremos colocar na diagonal. E esse ajuste também vocês precisarão ver de acordo com o tipo de peça que irão fazer. Se deseja que fique uma diagonal menor ou uma diagonal maior, é vocês que vão dando o direcionamento do fio. Então, peguei o meu fio guia, trouxe na frente dos outros fios, ó. E agora, a gente vai fazer o nó festonê normalmente, aquilo que já aprendemos. Então, pega o fio de baixo, passa por cima do fio guia, traz aqui por trás e por dentro da alça que se formou, puxa, leva até lá em cima, ajusta o nó e vamos fazer isso novamente. Passa por cima, por dentro da alça e leva até lá em cima. Vamos repetir esse mesmo processo com o fio, segundo fio, ajusta lá em cima, fechou o nó, trazendo sempre na diagonal. Pega o terceiro fio, passa por cima do fio guia, leva até lá em cima, ajusta, nosso quarto fio, mesmo processo. Vejam que tá realmente no formato na diagonal, porque fizemos esse direcionamento do fio. E agora o nosso último fio. Pronto. Essa é a diferença de fazermos na horizontal e na diagonal. E aqui eu fiz com o fio guia, já que estava diretamente na cavilha, né, que tínhamos adicionado, mas vocês também podem fazer
do jeito que eu ensinei na horizontal com fio externo, tá? Só que dessa vez vocês irão colocar o fio na diagonal para poder fazer esse trabalho. A terceira forma de fazermos o nó festonê é com direcionamento vertical. Inclusive, é uma técnica bastante utilizada nos painéis pixel. Não sei se você conhece, já ouviu falar. Caso não, eu aconselho dar uma pesquisada, que é uma forma bem diferente de fazer painéis. Geralmente são feitos para reproduzir alguma imagem, por exemplo, um personagem de desenho infantil. Você consegue reproduzir através dessa técnica, fazendo um painel no formato de pixel, tá? Mas vamos lá para o tutorial. Aqui na parte horizontal, nós vamos utilizar o primeiro fio para ser o nosso fio guia e o segundo fio para fazermos o nó festonê. Só que esse segundo fio, vamos utilizar ele para fazer o nó festonê em todos os outros fios, ou seja, todos esses outros fios, eles se transformarão em fio guia. Então, podemos fazer com esse fio que já está adicionado na peça, mas poderia ser com o fio externo. Então, todos os fios de baixo, se eu fosse pegar um fio externo, eles seriam fio guia, e esse fio à parte, ele seria utilizado para fazer o nó festonê em todos os outros fios, ok? Peguei o segundo fio, vamos trazer ele aqui por cima e por dentro da alça do nosso fio guia, levando lá para cima. Mesmo processo que já aprendemos, faz novamente uma outra volta para poder fechar o nó. Lembram? Para fazer o nó festonê, precisamos dar 2 voltas. E aí, fizemos o nosso primeiro nó na vertical. O segundo, lembram que esse aqui é o meu fio guia, então ele tem que vir aqui por cima. Vamos trazer o fio por cima do fio guia, leva lá em cima, ajusta o nó, repete o processo. Fizemos o nosso segundo nó na vertical. Repetindo, peguei o fio de baixo, transformei ele em fio guia. Faço novamente o nó festonê, dando 2 voltas, ajusta lá em cima. Peguei o fio, trouxe ele aqui, passo outro fio por cima, por dentro da alça, leva até lá em cima, ajusta, repete o processo. Ajusta o nó. E o nosso último fio, ia fazendo errado, ó. Traz ele aqui por cima. Ajustou. E tá pronto. Com isso, finalizamos as 3 formas de fazermos o nó festonê. Tanto na horizontal, quanto na vertical, que é essa última, e na diagonal. E aí a gente consegue, a partir disso, fazer desenhos belíssimos e construir peças belíssimas. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Até o próximo tutorial e um cheiro!